A mentira mais descarada de todas é a mentira que as pessoas contam a si mesmas. Não tenho nada com que me preocupar com a ira de Deus. Meu Deus é um Deus de amor. Graça e paz a todos. Sermão de Robert Charles Sproul. Fogo consumidor, santidade, ira e justiça. Vivemos numa cultura onde a grande maioria das pessoas ocasionalmente fala da existência de Deus, mas quase nunca o considera santo. Se alguns reconhecem que ele é santo, muito poucos acrescentam a essa santidade qualquer ideia de justiça divina. E se formos capazes de encontrar um punhado de pessoas que concordam que Deus é santo e justo, é quase impossível encontrar alguém que acrescente a esses elementos a ideia de que Deus é colérico. A suposição no mundo e até mesmo na maior parte da igreja hoje é que o amor, a misericórdia e a graça de Deus engolem a santidade, a justiça e a ira de Deus, ou efetivamente o superam. É comum ouvir o hino Amazing Grace tocado ou cantado, mas quase ninguém acredita que a graça é incrível. É algo que assumimos. Neste capítulo, quero examinar 2 textos bíblicos sobre os quais preguei muitas vezes. No entanto, não me desculpo por ter levantado o ponto que gostaria de enfatizar antes, pois essas são coisas que precisamos examinar continuamente. A Bíblia diz que o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, Deuteronômio 4:24, e não ousamos esquecê-lo. Primeiro, olhe comigo em 1 Crônicas 13. Então Davi consultou os capitães de milhares e centenas e com cada líder. E disse Davi a toda a assembleia de Israel: se bem vos parece, e se é do Senhor nosso Deus, mandemos por toda parte a nossos irmãos os que restam em toda a terra de Israel, e com eles para os sacerdotes e levitas que estão em suas cidades e seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer a arca de nosso Deus, porque não a procuramos desde os dias de Saul. Então toda a assembleia disse que o fariam, porque a coisa parecia bem aos olhos de todo o povo. Assim, Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E Davi e todo Israel subiram a Baalá, a Quiriate Jearim, que pertencia a Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, onde é proclamado seu nome. Então eles carregaram a arca de Deus em uma carroça nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziam a carroça. Então Davi e todo Israel tocaram música diante de Deus com todas as suas forças, com cantos, harpas, instrumentos de cordas, pandeiros, símbolos e trombetas. E quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter posto a mão na arca, e ele morreu ali diante de Deus. E Davi ficou triste por causa da ira do Senhor contra Uzá. Por isso aquele lugar se chama Pérez Uzá até hoje. Davi teve medo de Deus naquele dia, dizendo: como posso trazer a arca de Deus para mim? No seminário, fui ensinado que as passagens bíblicas que se referem a súbitos paroxismos de ira divina, como o registro nesta passagem da morte de Uzá sem aviso prévio, manifestavam a verdade de que o Antigo Testamento não é a inspirada palavra de Deus, mas é um relato da religião popular de um grupo seminômade de pessoas pré-científicas e pouco sofisticadas. Aprendi que esses episódios são totalmente incompatíveis com o retrato do Novo Testamento do Deus de amor revelado em Jesus. O que experimentei no seminário foi um renascimento da heresia marcionita, uma tentativa de expurgar da Bíblia todas as referências à divindade irada do Antigo Testamento. Ao contrário do que me foi ensinado, julguei que, estando este episódio e outros semelhantes registrados nas páginas da Sagrada Escritura, ao menos mereciam ser consideradas com a filosofia do segundo olhar.
Eu ainda acredito nisso. Então, vamos dar outra olhada neste evento confuso e horrível na história do povo de Deus. Uma tentativa de restaurar a glória. O rei Davi reuniu toda a nação de Israel para esta celebração. Ele decidiu trazer a Arca da Aliança, o vaso mais sagrado da religião de Israel, para o lugar santo. Depois que a arca foi capturada pelos filisteus e posteriormente devolvida, ela foi guardada na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, afastada da vida do povo. 1 Samuel 4-7. Davi queria restaurar a glória de Israel. Ele queria restaurar o trono de Deus em seu devido lugar. Então ele mandou fazer uma nova carroça para transportar essa carga preciosa e fez com que Uzá e Aiô conduzissem os bois que puxavam a carroça que carregava a arca. Foi uma ocasião gloriosa e festiva. A arca em seu carrinho era acompanhada por corais cantando hinos e por músicos tocando harpas, símbolos e outros instrumentos. Então a tragédia aconteceu. Este grande desfile estava se movendo maravilhosamente até que um dos bois tropeçou, e quando isso aconteceu, o carro inclinou e a sagrada arca da aliança começou a deslizar. De repente, a arca corria o risco imediato de cair na terra e na lama, onde seria profanada. Uzá, provavelmente agindo instintivamente por respeito a esse objeto sagrado, estendeu a mão para firmar a arca. O que as Escrituras dizem? Assim que ele firmou a arca e a impediu de cair na lama, os céus se abriram e uma voz profunda gritou do céu: "Obrigado, Uzá!" Não, não foi assim que aconteceu. Assim que Uzá tocou a arca, ele foi ferido. Deus o executou instantaneamente. Oh, a ginástica que meus professores do Antigo Testamento fizeram no seminário quando lidaram com esta passagem. Eles diriam: foi assim que pareceu a esses hebreus pouco sofisticados que estavam assistindo a este incidente. Mas certamente o homem morreu de um ataque cardíaco gerado por seu terror de ter se aventurado a tocar o objeto sagrado. Os meus professores diriam: esta é uma evidência de que o Antigo Testamento retrata a ira de Deus como arbitrária e caprichosa. Um professor até falou sobre o lado negro de Yahvé, um elemento demoníaco dentro da natureza do próprio Deus. Evidentemente, esses professores nunca haviam lido Números 4. Deus havia designado a responsabilidade pelos deveres sacerdotais e pelo ensino à tribo de Levi. Levi era uma grande tribo, então foi dividida em clãs, e os clãs foram divididos em famílias. Um desses clãs de levitas era o dos coatitas, e sua única responsabilidade era cuidar dos vasos sagrados do tabernáculo, incluindo o transporte desses vasos. Se você se lembra, o próprio Deus projetou a Arca da Aliança. Era um baú de madeira coberto de ouro e tinha argolas nas pontas e no meio. Quando o tabernáculo foi movido de um lugar para outro, os coatitas colocaram longas varas de madeira através das argolas e eles levantaram a arca por essas varas e a carregaram a pé. Esse foi o método especificamente designado por Deus para mover a arca. Não deveria ser carregado em uma carroça e não deveria ser tocado pelos coatitas. Por esta razão, Deus disse em Números 4,15: eles não devem tocar nas coisas sagradas ou morrerão. Este comando foi passado de pai para filho, para neto, entre os coatitas. Todo coatita sabia disso. Não sabemos ao certo se Uzá e Aiô eram coatitas, mas provavelmente eram ou não teriam recebido essa tarefa. É difícil imaginar que eles não conhecessem esse mandamento de Deus. No entanto, quando a arca começou a cair, Uzá a tocou. Jonathan Edwards pregou um sermão sobre este assunto. Ele disse que o pecado de Uzá era o pecado da arrogância. A arrogância? Ele não arriscou sua vida para garantir que a Arca da Aliança não fosse danificada ou estragada ao entrar em contato com a lama. Edwards diz que a arrogância de Uzá
é vista em sua suposição de que o contato com a lama seria um sacrilégio maior do que o contato com a mão de um ser humano pecador. O que é lama senão terra misturada com água? Não há nada inatamente pecaminoso na terra ou na lama. Se a arca da aliança tivesse tocado o solo, a terra não o teria poluído. Mas havia pecado em usar. O contato com sua carne era muito mais profanador do que o contato com a terra. É por isso que Deus ordenou aos coatitas que não tocassem na arca. Brincando com fogo estranho. Lemos sobre um incidente semelhante em Levítico 10. Então Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, puseram incenso e ofereceram fogo profano perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Levíticos 10, 1 e 2. O que estava acontecendo? Qual foi o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram no altar? Não sei. Mas o que havia no fogo que o tornasse profano não agradou a Deus. Esses jovens sacerdotes estavam simplesmente envolvidos em adoração experimental. Talvez eles quisessem mudar a liturgia que Deus havia ordenado de forma que fosse mais atraente para a congregação. Nesse caso, eles perderam o princípio fundamental da adoração. Nosso método de adoração deve ser determinado não pelo que nos agrada, mas pelo que agrada a Deus. O culto de adoração mais bem-sucedido já registrado na Bíblia é encontrado no Antigo Testamento. Ele quebrou todos os recordes de público e o canto foi tão cheio de entusiasmo que foi ouvido a quilômetros de distância em uma montanha. Um dos homens que ouviu essa celebração pensou que uma guerra havia estourado, mas quando ele investigou, descobriu que não era uma guerra. Em vez disso, foi um culto de adoração, com um bezerro de ouro. Êxodo 32. Nada atrai mais multidões do que práticas de idolatria. Mas Nadab e Abiú estavam apenas tentando melhorar a adoração de Israel. Eles inventaram uma nova maneira de sacrificar. Eles ofereceram fogo único no altar e assim que o fizeram, fogo saiu do altar e os consumiu. Como Arão respondeu a este evento horrível? Vamos voltar um momento para a morte de Uzá. De acordo com 1 Crônicas, Uzá foi morto porque Deus estava zangado com ele por tocar na arca. Quando Uzá foi executado pela ira de Deus, quem mais ficou bravo? Davi. Até Davi teve problemas para lidar com a ira de Deus. Mas muito antes de Davi, houve este incidente em que os filhos de Arão foram executados por Deus em sua ira. O que se passava na cabeça de Arão? Ele era um pai. Eu posso vê-lo dizendo: Deus, o que você fez? Estes eram meus filhos. Eles estavam seguindo meus passos. Tudo o que eles fizeram foi mexer um pouco no fogo do altar. Então, obviamente, angustiado, ele foi falar com Moisés. O texto nos diz: E Moisés disse a Arão: Assim falou o Senhor, dizendo: Por aqueles que se aproximam de mim, devo ser considerado santo, e antes de todas as pessoas devo ser glorificado. Então Arão se calou. Versículo 3. A Bíblia é muitas vezes cheia de eufemismo, e este é um exemplo disso. Você tem que ler nas entrelinhas aqui no versículo 3. Moisés disse: Arão, assim falou o Senhor, que aqueles que se aproximam dele devem considerá-lo santo. Aparentemente, Deus havia dado essa ordem aos sacerdotes, mas em vez de considerar Deus como santo quando vieram perante ele, Nadab e Abiú vieram em palavrões. Quantas vezes nós, pastores, prestamos a Deus adoração igualmente profana quando ousamos entrar em sua presença sem considerá-lo santo, sem ver nossa responsabilidade primária em nossa celebração de adoração como exibição da glória de Deus, revelando sua majestade diante de toda a congregação? Precisamos pensar sobre isso. O que o texto diz que Arão fez quando Moisés lhe deu esse lembrete? Mais uma vez,
Moisés emprega um eufemismo magistral. Ele escreve: então Arão manteve a sua paz. Não havia mais nada para Arão fazer. Não havia espaço para debate. Deus havia dito: serei considerado santo por qualquer um que se aproximar de mim. O texto continua dizendo: Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: aproximai-vos, levai vossos irmãos diante do santuário para fora do acampamento. Versículo 4. Tendo matado Nadab e Abiú, Deus estava sendo um pouco gracioso, permitindo que a família de Arão recuperasse os corpos e os levasse para o enterro adequado? Não. Moisés disse que os corpos seriam levados para fora do acampamento. Somos informados: então eles se aproximaram e os levaram pelas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. Versículo 5. Observe o que segue. Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos: não descubram suas cabeças, nem rasguem suas vestes, para que não morram e a ira venha sobre todo o povo. Mas que seus irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor acendeu. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Versículos 6 e 7. Você vê o que Deus disse através de Moisés? Não quero os corpos de Nadab e Abiú no acampamento. Não quero ninguém rasgando suas vestes e lamentando no pó e na cinza. Não quero um velório para esses homens. Eles poluíram meu santuário. Quero seus corpos e tudo relacionado a eles levados para fora do acampamento, porque eles me profanaram com sua falsa adoração. Imagens da ira divina. Talvez o sermão mais famoso já pregado em solo americano tenha sido pregado no século XVIII em Enfield, Connecticut, por Jonathan Edwards. Você provavelmente conhece o nome desse sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Li esse sermão pela primeira vez na faculdade. Era leitura obrigatória como exemplo de pregação sádica. Eu pensei mesmo então que um pregador sádico faria tudo ao seu alcance para dizer à sua congregação que não havia lugar como o inferno, enquanto desfrutava secretamente da inevitabilidade de que eles mergulhariam nele. Mas Edwards não era um sádico. Ele amava a Deus e amava as pessoas. Ele se importava com o destino final deles, então pregou sobre os terrores do inferno para incentivá-los a fugir para Cristo. O sermão de Edwards tem sido usado em salas de aula por causa de suas imagens gráficas da ira de Deus. Edwards é criticado por usar tais imagens, mas a grande maioria das imagens que ele usou para descrever a situação perigosa de pessoas impenitentes foi extraída da própria Escritura. Seu texto principal, seu pé deslizará no devido tempo, Deuteronômio 32:35 na King James, desenha a imagem de um homem atravessando um abismo profundo em uma ponte de corda que está balançando para frente e para trás na brisa, com pranchas que estão cobertos de musgo, tornando-os escorregadios e escondendo os que estão apodrecidos, para que cada passo que dê na ponte seja o último antes de escorregar e cair no abismo. Tal queda não era simplesmente provável, era inevitável. Deus advertiu os pecadores de que, se não se arrependessem, seus pés escorregariam com o tempo. Outra metáfora foi a de uma represa que retém as águas da enchente. Edwards disse que a ira de Deus é como aquelas águas armazenadas atrás de uma represa. Lembro-me de ter pensado nesse sermão quando estávamos assistindo às imagens na televisão da devastação causada em Nova Orleans pelo furacão Katrina. Os noticiários mostravam um volume crescente de água, o que representava uma ameaça crescente aos impostos em Nova Orleans. Quando uma das taxas cedia, toneladas e toneladas de água irrompiam e inundavam partes da cidade. Edwards disse que a ira de Deus é como aquelas águas enquanto elas se acumulam. Ele observou o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 2:5, mas, por causa do teu coração duro,
e impenitente? Acumulas ira para ti mesmo no dia da ira, quando o justo julgamento de Deus será revelado. Então Edwards usou a metáfora do arco, novamente emprestando imagens do Antigo Testamento. O salmista escreve: se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Não é que Deus esteja com os dedos na corda do arco e esteja pensando em esticá-la. O arco já está armado e sua flecha está apontada para o coração do pecador impenitente. A única coisa que impede aquela flecha de voar para o alvo é a mão de Deus que a segura. Mas é inevitável que, se o pecador não se arrepender, Deus lançará a flecha de sua ira. Claro, a imagem mais vívida no sermão de Edwards é a da aranha na teia. Quando Edwards era adolescente, ele escreveu um ensaio técnico sobre o comportamento das aranhas, então ele era bem informado sobre as aranhas e suas teias. Por exemplo, ele sabia que quando uma pedra pesada cai em uma teia de aranha, a teia não a segura. Em vez disso, a pedra a destruirá. De maneira semelhante, disse ele, a retidão imaginada do povo não seria capaz de impedir a queda da ira de Deus. Mudando a metáfora, Edwards então comparou o pecador impenitente a uma aranha mantida sobre uma chama. Ele disse: não é nada além da mão de Deus que o impede de cair no fogo a cada momento. Você está pendurado por um fio fino, com as chamas da ira divina brilhando sobre ele e pronto a todo momento para queimá-lo e queimá-lo em pedaços. E você não tem interesse em nenhum mediador e nada em que se apegar para se salvar, nada para afastar as chamas da ira, nada de seu próprio, nada que você já tenha feito, nada que você possa fazer para induzir Deus a poupá-lo um momento. As pessoas acreditam que o sermão de Edwards foi sobre a ira, e foi, mas acredito que foi mais sobre a graça de Deus. Edwards disse à congregação de Enfield: não há outra razão a ser dada, porque você não caiu no inferno desde que se levantou pela manhã, mas a mão de Deus o sustentou. Além do Evangelho, não há razão para que qualquer um de nós esteja vivo hoje e não no inferno. Infelizmente, o sermão de Edwards não assustaria ninguém em nossa cultura ou em nossas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais no inferno. A mentira mais descarada de todas é a mentira que as pessoas contam a si mesmas. Não tenho nada com que me preocupar com a ira de Deus. Meu Deus é um Deus de amor. Se esse é o seu pensamento, seu Deus é um ídolo. Um direito inalienável à graça? Minha ilustração favorita de como nos tornamos insensíveis em relação à misericórdia, amor e graça de Deus vem do segundo ano de minha carreira de professor, quando recebi a designação de ensinar a 250 calouros universitários num curso introdutório sobre o assunto Antigo Testamento. No primeiro dia de aula, dei um plano de estudos para os alunos e disse: vocês têm que escrever 3 trabalhos de curta duração, 5 páginas cada, e o terceiro em 30 de novembro. Certifique-se de tê-los feito até a data de vencimento, porque se não o fizer, a menos que esteja fisicamente confinado à enfermaria ou ao hospital, ou a menos que haja uma morte na família imediata, você receberá um F nessa tarefa. Todo mundo entende isso? Todos eles disseram sim. Em 30 de setembro, 225 dos meus alunos chegaram com seus trabalhos finais. 25 calouros aterrorizados chegaram tremendo. Eles disseram: "Oh, professor Sproul, não orçamos nosso tempo adequadamente, não fizemos a transição do ensino médio para a faculdade da maneira que deveríamos. Por favor, não nos reprove. Por favor, dê-nos mais alguns dias para terminar nossos papéis." Eu disse: "Ok, dessa vez vou te dar um tempo. Vou deixar você ter mais 3 dias para entregar seus documentos, mas não deixe isso acontecer de novo." "Oh, não. Não vamos deixar isso acontecer de novo", disseram eles. "Muito, muito, muito obrigado." Então chegou o dia 30 de outubro. Desta vez, 200 alunos vieram com seus trabalhos de conclusão de curso, mas 50 alunos não os trouxeram.
Eu perguntei onde estão seus papéis. Eles disseram, bem, você sabe como é, prof. Mais uma chance. Eu perguntei, você não tem seus papéis? Você se lembra do que eu disse da última vez? E agora 50 de vocês não os fazem. Oh sim, eles disseram, nós sabemos. Eu disse, tudo bem. Vou lhe dar 3 dias para entregar seus papéis, mas esta é a última vez que prorrogo o prazo. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar espontaneamente, nós amamos você, Prof. Sproul. Oh sim, nós amamos. Eu era o professor mais popular daquele campus. Mas então chegou o dia 30 de novembro. Desta vez 100 deles vieram com seus trabalhos de conclusão de curso, mas 150 deles não. Eu os observei entrarem tão legais e casuais quanto poderiam ser. Então eu disse, Johnson, o que? Ele respondeu. Você tem o seu papel? Não se preocupe com isso, prof, ele respondeu. Eu vou tê-lo para você em um par de dias. Peguei o objeto mais terrível na experiência de um calouro, meu caderninho preto. Abri e perguntei, Johnson, você não tem seu trabalho final? Ele disse não. Eu disse F e escrevi isso no livro de notas. Então perguntei, Nicholson, você tem seu trabalho final? Não, eu não tenho. F. Jenkins, onde está seu trabalho final? Eu não tenho isso. F. Então no meio dessa multidão alguém gritou, isso não é justo. Eu me virei e perguntei, Fitzgerald, você quem disse isso? Ele disse, sim, não é justo. Eu perguntei, você não estava atrasado com seu trabalho no mês passado? Sim, ele respondeu. Ok, Fitzgerald, vou lhe dizer o que vou fazer. Se é justiça que você quer, é justiça que você terá. Então mudei sua nota de outubro para F. Quando fiz isso, houve um suspiro na sala. Eu perguntei, quem mais quer justiça? Não consegui nenhum comprador. Havia uma música no musical My Fair Lady intitulada I've Grown Used to Her Face. Bem, aqueles alunos se acostumaram com a minha graça. A primeira vez que eles se atrasaram com seus papéis, ficaram maravilhados com a graça. Na segunda vez, eles não ficaram mais surpresos. Eles basicamente assumiram isso. Pela terceira vez, eles exigiram. Eles passaram a acreditar que a graça era um direito inalienável, um direito que todos mereciam. Aproveitei a ocasião para explicar aos meus alunos, você sabe o que fez quando disse isso não é justo? Você confundiu justiça e graça. No minuto em que pensamos que alguém nos deve graça, um sino deve soar em nossas cabeças para nos alertar de que não estamos mais pensando em graça, porque graça, por definição, é algo que não merecemos. É algo que não podemos merecer. Não temos mérito diante de Deus, apenas demérito. Se Deus alguma vez nos tratasse com justiça fora de Cristo, nós pereceríamos. Nossos pés certamente escorregariam. Entre os que estão lendo este livro, muitos estão assumindo que não irão para o inferno. Mas se existe um Deus, e existe, e se Ele é santo, e Ele é, e se Ele é justo, e Ele é, Ele não poderia existir sem ira. Se você não foi reconciliado com Ele através do sangue de seu Filho, a única coisa que você deve esperar é a sua ira, que é uma ira divina, uma ira furiosa e uma ira eterna. Deus deve ser considerado santo por qualquer um que se achegue a Ele. Portanto, se você quiser entrar na presença de Deus, considere a natureza do Deus de quem você está se aproximando, para que você possa vir coberto pela justiça de Cristo. Amém.